Vocês? Espero que sim. Bom, vamos lá. Hoje eu queria falar de um assunto que foi durante bastante tempo em minha vida significativo, né? Significativo assim no sentido de que eu seguia uma linha, um padrão, e esse padrão me trouxe alguns benefícios, diria hoje poucos benefícios, né? E me privaram de muitas experiências, de muitas, como é que eu vou dizer para vocês? Experimentações que eu poderia ter tido, mas não tive. Tem muito a ver com o gosto, né? Tem muito a ver com o nosso gosto pessoal. Um belo dia eu parei para raciocinar e falei assim, gente, por que eu gosto do que eu gosto? Eu comecei a parar para refletir, falei, mas espera aí, por que eu gosto disso e não gosto daquilo? Né? Há exemplos mais práticos que eu trago quando eu falo alguma coisa desse tipo, tem a ver com tatuagem. Por que eu não gosto de tatuagem? Isso eu estou colocando o ser anterior que eu era. Por que eu não gosto de tatuagem e por que eu gosto de café? Daí comecei a parar para refletir. Por quê? Daí eu fui cavocando e entender. Geralmente, e para mim pelo menos, né, as coisas que me trouxeram gostos e desgostos, né, desgosto no sentido de não gostar de certas coisas, foi pautado muito em religião e tradicionalismo. Então essa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. De repente essa autoanálise pode ser que contribua com a vida de vocês e assim espero que contribua. Primeiro ponto, por que eu gosto de café? Aí comecei a pensar, falei assim, é verdade, eu fui criada no café, eu fui cultivada no café. Quer dizer, fui plantada junto com o café, não foi nesse sentido. Mas eu fui cultivada no café, a minha família, né? No caso, eu e minha mãe, minha família, eu e minha mãe, e ela dava muito café pra mim. Primeiro que eu acredito que seja uma coisa mais em conta, né? Que a gente não era uma família assim super rica, né? Uma família de classe média. Nunca tive muito aquela questão do achocolatado. O achocolatado era meio que uma premiação em casa, né? Leite tinha, mas também não com tanta frequência, né? E beleza. E aí depois eu comecei a parar pra pensar. Eu falei, então comecei a gostar de café por uma sequência de fatores. Por me acostumar com o café, por só ser praticamente o que tinha para beber, que nem refrigerante. Bebia refrigerante só em festa. Festa de aniversário, assim, tipo 2, 3 vezes por ano, uma coisa assim, o fim de ano, alguma coisa do tipo. Natal, Ano Novo, essas coisas. Então o café praticamente foi não só o tradicional, mas era o que tinha na mesa para tomar. Né? E graças a Deus que eu tinha um café para tomar. Né? Tem gente que não tem pão, não tem café, não tem nada. Mas o que eu quero dizer assim, eu me habituei tanto ao café por ser uma inserção da minha mãe, por parte disso, e automaticamente é uma tradição que não sei se ela foi criada com café, mas pelo menos ela impugnou isso a mim, né? Impugnou porque ela queria, ou porque ela não queria, ou porque era mais barato, ou porque... não sei. Mas de vez em quando tinha um café com leite, era bom. É que na questão da maionese, manteiga ou maionese, né? Então maionese praticamente era bem difícil aparecer em casa, a gente tinha mais manteiga. Que bom que eu tinha manteiga para passar no pão, a questão não é reclamar. A questão é tentar pesquisar do porquê que eu gosto de café. Então, com o tempo, eu fui me habituando, acostumando com o café. Então, foi uma coisa que talvez eu não gostasse, eu não sei, eu não vou lembrar disso. Mas, bom, para acompanhar o pão, tinha o café. Aí eu comecei a tomar café. Aí eu comecei a me habituar. E esse hábito se tornou um gosto, no final de tudo, né? Então eu comecei a pensar, falei, nossa, na verdade não é que necessariamente eu gosto de café, estou acostumada com café. Olha só que intrigante. Engraçado, né? E até hoje eu tomo café. Né? É uma bebida gostosa, uma bebida que não me incomoda bebê-la. Mas é uma coisa assim intrigante de onde veio esse gosto. Na verdade não é um gosto meu, é um gosto replicado por parte da minha mãe. Tatuagem. Outro ponto. Tatuagem, né? Por que eu não gosto de tatuagem, né? Voltando ao ser que eu era. Por que eu não gosto de tatuagem? Eu não gosto de tatuagem porque um dia minha mãe me falou que isso é coisa de maloqueiro.
né, na minha adolescência. Eu nunca tive nenhuma, né? Eu fui ter bem depois de bem adulta. Então, automaticamente, assim, uma das travas que eu tinha por não ter tatuagem, inclusive pré-julgamento. Olha só o BO, né? Eu pré-julgava, pré-condenava as pessoas que tinham tatuagem, porque a mentalidade da minha mãe, assim, mentalidade ficcionada numa coisa assim, quem tem tatuagem é maloqueiro. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e criei esse hábito dentro de mim, né? Ah, não, isso é coisa de maloqueiro, isso eu não vou fazer. Fora que tem outros setores, né? Aquele setor básico que as mães falam, ou algumas até hoje falam, que você não vai arranjar emprego, que não sei o que lá. Então foi uma coisa que nunca foi muito despertada dentro de mim, eu nunca quis experimentar, porque eu sempre era inibida, não é nem a palavra inibida. Impugnada, não sei que palavra. Mas eu era desmotivada por essas frases, né? Depois também um pouco mais tarde que eu entrei pra igreja, eu tive aquele lado de que é coisa do diabo, de que eu vou pro inferno caso tenha tatuagem, tal, e blá blá blá. E aí automaticamente, por conta dessas situações, meu coelho tá me rodeando agora. Oh, meu amor, vem cá, quer aparecer? E aí acontece que o quê? Por conta dessas situações, né, piorou ainda mais depois que eu entrei para a igreja, no sentido de me afastar de experimentar o que é fazer uma tatuagem, o que é ter uma tatuagem. Então, automaticamente, essas situações contribuíram demais para que eu me afastasse muito de tatuagem. E questão também de prejudicar as minhas relações, porque assim, quando eu vi alguém com tatuagem, automaticamente, não, essa pessoa aí essa pessoa é ruim, essa pessoa é do mal. Essa pessoa é maloqueira, essa pessoa aí, ixi, não. Sabe, era uma coisa assim, muito complicada, porque eu pensava dessa forma. Meu coelho subiu na cama, sai, desce. E tem coisa que ele não pode ver que tá em cima da cama. Então o que acontece? Automaticamente a minha vida foi muito pautada nisso, né? Naquele momento. Eu vivenciei isso muito fortemente. E isso me trouxe desexperimentações, né? Então isso fez com que o meu gosto pessoal se tornasse isso. Acho que pela questão da prática, pela questão de toda vez ouvir sempre a mesma coisa, né? E tipo, nunca ouvia nada positivo da tatuagem. Então automaticamente eu peguei um ranço, uma raiva, não sei explicar, uma situação que eu ficava assim, tipo... E eu via pessoas com tatuagem e me davam um certo preconceito. É automático, era sistematizado. Eu via pessoa com tatuagem e eu já tipo... essa pessoa aí não vou nem dar oi pra ela, sabe? Isso então prejudicou sim, né? Me fez criar pré-julgamentos, preconceitos. Talvez me privaram de relacionamentos, de relações. Relacionamentos que eu falo abrangentemente, né? Relacionamentos não necessariamente amorosos. Eu acho que a palavra relacionamento está muito impregnada de você pensar de namorar alguém, então você não namorou alguém tatuado. Não tô falando necessariamente nesse sentido de namoro. Relacionamentos, relações, né? Pessoas, colegas, amigas, etc e tal. É como se na minha cabeça, colegas de trabalho sem tatuagem fossem melhores, vamos colocar melhor, do que colegas de trabalho com tatuagem. Porque tinham tendências a serem maloqueiros, ou sei lá, não sei, eu não sei explicar. Então a envolvência de caráter com tatuagem para mim era muito evidente naquela época. Então automaticamente isso foi sendo cultivado ao decorrer de vários e vários anos e eu nunca consegui tirar isso da minha vida. Então, volta no raciocínio. Por que eu gosto do que eu gosto? Desce. E por que eu não gosto do que eu não gosto? Então, assim, eu na verdade gosto do que gosto por conta da minha mãe e de uma tradição. E eu não gosto do que eu não gosto também por conta de uma tradição, por conta de certas ameaças, vamos colocar assim, sociais, de certa forma, né? Porque ela falava que eu não ia arranjar emprego, ou que era coisa de maloqueiro, eu não poderia fazer isso, etc e tal. E também ameaças de tipo, vou pro inferno. Então, por conta dessa... Tem uma palavra tão boa pra isso, gente. Opressão, talvez. Por conta dessa opressão de que eu tenho que seguir determinada linha, isso fez com que eu não experimentasse de verdade para saber realmente qual que é o meu gosto. Depois de um tempo, pena que depois de muito tempo, essa é a única coisa que eu me arrependo um pouco,
Mas antes tarde do que nunca, né, como dizem. Depois de um tempo eu comecei a ver as coisas de uma maneira diferente, né? Até a questão de quando eu comecei a me maquiar, a me vestir como menina, eu era um rapaz, assim mesmo assim, rapaz socialmente falando, né? E automaticamente, por que que eu fazia isso? E por que que eu não fazia? E era certo, era errado? Até que chegou um momento também que teve a mesma incógnita. A mesma incógnita não, a mesma opressão. Não, porque isso é errado, porque não pode, porque você nasceu menininho, porque não sei o que lá. Minha mãe mesmo muito me criticou durante muito tempo. Ela falava a palavra assim, eu tive um varão. Eu tive um varão e papapá, eu tinha que ter o meu cabelinho batidinho, sabe, bem curtinho. E assim, isso, nossa, foi muito opressiva, na verdade, a minha criação. E assim, muitas. Eu posso ficar o dia inteiro falando de exemplos assim, de opressão que eu tive, de parte de sociedade, religião, tradição, para eu ter me tornado a pessoa que eu me tornei. Poucas coisas eu aproveito dessa época, né? Algumas coisas de caráter, de respeito. Algumas coisas são hoje viáveis para mim, eu mantenho isso, acho que elas são justas hoje, né? Corretas, né? Tipo, procurar honestidade, procurar, né? Essa questão de caráter, procurar não mentir, etc e tal. Isso eu acho que é uma coisa muito bonita por parte da minha mãe, por exemplo, que ela sempre tentou me manter nesse caminho. Essa parte boa, né? Mas a parte ruim que ela me fez não querer experimentar, ou ela me oprimiu a não experimentar muitas coisas, né? Bom, foi bom barra foi ruim. Eu acho que foi mais ruim do que bom. Não sei. Talvez teria sido melhor não ter mãe e tal outra jogada no mundo e ter que me virar sozinho. Eu não sei. É uma coisa que eu nunca vou descobrir. Mas eu também não posso cuspir no prato que eu comi, né? Então, assim, eu entendo que coisas boas ela fez por mim. E também entendo que dentro do que ela tinha, ou do que ela achava que deveria fazer por mim, ela fez, né? O que era correto para ela, o que talvez foi ensinado para ela. Então, eu também não posso julgá-la, assim, crucificá-la, né? Mas, assim, é uma coisa que na vida adulta você para pra pensar e fala, puxa vida, eu perdi tantas experiências, né? E só que também não posso ficar a minha vida inteira lamentando, porque hoje eu tenho consciência, né? Hoje eu tô sozinho, hoje eu não tenho contato com a minha mãe. E assim, eu não posso ficar culpando a minha vida inteira. Eu acho que é válido um tempo, eu acho que é super válido um tempo você culpar alguém de alguma coisa que te prejudicou. Válido, né? É mais ou menos aquela história do tempo do luto, né? É válido você ter aquele momento de tristeza, depois um momento de revolta, depois um momento de arrependimento. Mas assim, isso tem que ter uma data limite. Você tem que chegar um momento e falar assim, mano, parou, chega. E uma das coisas que eu até questiono é tipo assim, eu não posso culpar as pessoas pela minha vida, como ela é hoje, a vida inteira. Ah, eu não fiz isso, eu não fui feliz, eu não realizei tal coisa porque o país, porque a sociedade, porque a igreja, porque minha mãe, porque Deus, porque... Não, não dá, não dá. Eu acho que é válido um tempo de luto, vamos colocar assim, né, de revolta, né, mas chega um certo tempo, né, que tipo assim, meu, você é adulta, então tipo assim, vamos fazer valer. Vamos experimentar. Você é livre. Quem disse que você está presa a essas outras coisas que te prenderam no passado? Então hoje é momento de liberdade, né? O hoje que eu falo figurativamente. Então hoje é um momento de liberdade, é um momento de você experimentar. E aí caiu na história do momento que eu falei assim, meu, eu vou experimentar esses negócios que minha mãe falava que era errado, que é igreja, que não sei o que lá. Aí eu fui fazer minha primeira tatuagem. Que de tão ruim tem fazer tatuagem? Fui lá fazer tatuagem. Tô lá louca. Foi essa florzinha, minha primeira tatuagem. Ela não tinha esse design, ela era mais fraca, tudo. Ela foi reestilizada. E eu fui lá fazer. Falei, eu quero experimentar tatuagem, vamos ver o que dá. Tava loucona, eu falei assim, não, tava loucona assim, tava loucona assim, tipo, com vontade, ansiosa de fazer. Aí fui, dá a dor que dá, como qualquer outra dor, né? Que nem eu faço depilação a laser. Tá bom, tem a dor da depilação a laser, tem a dor da agulhada de tatuagem, tem a dor de depilação a cera. Bom, tá bom. Aí fui lá, aguentei, depois eu fui lá no espelho e falei assim, nossa, que bonita, gostei. Não, tipo,
não foi ruim. Peraí, ninguém veio me buscar. Cadê aquela pessoa encapuzada com a foice? Não. Será que vai vir depois? Né? Acho que não. Não. Peraí. Eu saí na rua com a tatuagem, ninguém me chamou de maloqueira. Peraí, ninguém ficou me olhando torto. Peraí. Emprego, na verdade, naquele momento eu não precisava enfrentar um mercado de trabalho por eu trabalhar por conta, né? Mas, então, essa experiência eu não posso dizer que... Eu falei assim, vou pleitear uma vaga de trabalho com a tatuagem. Ver o que vai acontecer. Se eu vou conseguir ou não, se eu vou ser julgado ou não por isso. Então, essa prova eu realmente não... Mas mais pra frente eu vi em lojas, assim, famosas, né? Lojas que vendem roupas, acho que as 3, 4 marcas mais famosas do país. Que tem lojas em todos os shopping centers. E eu vi pessoas totalmente alternativas, com tatuagem, com cabelo colorido, até com vestuário um pouco diferente do que seria um uniforme, sabe? Descoladas. Já num outro patamar de pensamento, né? Já com algumas tatuagens, né? E eu fiquei feliz, eu falei assim, nossa, como assim as pessoas com tatuagem não conseguem emprego? Eu trabalhei num lugar, inclusive, que na época do Covid tinha muito aquela história de você... Né, eu era professora, quer dizer, rapaz, eu era professor, minha transição é recente. Eu era professor e o nosso patrão, né? Nosso patrão do patrão do patrão, que estava lá em cima, né? Porque era uma rede de escolas. E no fim, assim, eram muitos vídeos gravados para transmissão de videoaulas por conta do Covid. Então, assim, não podia ter mais aula em escola, né? Teve aquele problema. E automaticamente a gente dava aulas online. E uma das gravações que eu vejo era uma aproximação, assim, do livro do professor, assim, com a mão parecida com a minha hoje. E, assim, escrevendo. E, assim, a pessoa tinha piercing também, se eu não me engano, assim, um monte de tatuagens. E aí apontava o livro e mostrava ele, assim, não, esse exercício, assim, esse assado, tal. Eu, tipo assim, pô, o cara chegou no topo de carreira, quase um topo de carreira, né? É um grande patrão. Grande patrão que eu falo assim, ele passou por várias etapas de crescimento na empresa, ele estava num patamar bem elevado. E ele tem tatuagem. Peraí, a tatuagem privou ele disso? Não privou, ele tá lá em cima e com tatuagem. Como que foi isso? Né? E fora que eu já fui em várias agências, eu vejo policiais com tatuagens. Vejo policiais que até recolhem um pouco o uniforme até o antebraço, até o cotovelo, pra mostrar as tatuagens do braço. E, tipo, toda aquela coisa que eu tinha, que minha mãe mostrou pra mim, né? Eu não vim aqui pra falar mal da minha mãe, não é isso. Ela fez o que ela achou que seria melhor pra mim, né? Mas, tipo, a palavra maloqueiro, por exemplo, não rolou, não rolou, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a arte, hoje eu entendo a tatuagem como uma expressão de arte, como uma expressão de marca, de alguma coisa que te remete lembranças gostosas, boas. Que nem essa primeira que remete a um lugar que eu morei, que eu nunca vou esquecer na minha vida. É muito gostoso saber que eu fiz essa tatuagem lá. Então ela me faz essa lembrança gostosa. Né? Depois eu reestilizei ela, tal, porque eu não achei que ela ficou com aparência tão bonita depois de um tempo. E aí eu pensei mais no modo artístico mesmo, né? De deixar ela mais bonita. Tanto porque é uma flor de cerejeira, ou pelo menos a ideia é isso, se vocês não entenderam, só tô explicando uma ideia, flor de cerejeira. Fiz na barriga também. Então automaticamente comecei a fazer tatuagens. Tem gente que faz tatuagens por motivos, tem gente que faz por motivo nenhum. Só achou bonito e pronto. Tem gente que faz por significados, tem gente que faz por... Né? A maioria das minhas tem algum significado. Mas algumas é porque eu achei bonita. Essa aqui eu fiz porque eu achei bonita. Que significado ela tem? Não, achei da hora. Ela deve ser escorridinha assim, tal, meio... Tem um lado meio macabro, sei lá. Será que é essa a palavra? Sei lá, um lado meio obscuro, tal. Eu gostei do estilo dela. Falei, vou fazer uma dessa. Então, assim, gosto muito de coelhos, por isso fiz uma coelhinha também e tal. Gosto, né, dessa sensualidade. Então, tipo assim, automaticamente eu fui pegando gosto e, assim, tipo, hoje eu gosto de tatuagem. Aí eu paro e penso, pô, é que no café. O café eu tomo até hoje. O café foi uma coisa que eu gostei por conta de uma impugnação. Acho que impugnação é uma palavra boa. Uma imposição por parte da minha mãe, ou da situação que nós tínhamos, convivíamos, ou a parte cultural também, porque brasileiro, acho que a terceira bebida ou segunda bebida mais bebida no Brasil é o café. Engraçado que não é a primeira, né? Ou é a primeira?
tá entre as 3 mais bebidas do Brasil. Então, automaticamente pela nossa cultura também, né? Mas assim, gosto do café, gosto do gosto do café. Né? Conheci gente que toma café sem açúcar. E tá bom, né? Eu não tomaria, eu prefiro alguma coisa adocicada. Nossa, já ficou frio. Mas também eu não tenho problema em tomar café frio. Tem gente que teria... café frio. Bom, o ponto é isso, gosto. Por que você tem os seus gostos? Trouxe um pouquinho da minha história para vocês entenderem. E que eu desmistifiquei, que eu experimentei. Eu falei assim, não é isso. Não é porque alguém disse, ou porque a sociedade disse, ou porque a igreja disse, ou porque... Sei lá. Eu queria que vocês refletissem os gostos que vocês têm e da onde eles vieram e por que eles são assim. Geralmente é os desgostos, as coisas que você não gosta. Por que você não disse que não gosta das coisas que você não gosta? Porque nunca experimentou, provavelmente. Mas talvez você experimente e continue não gostando. Tá bom, mas por que não experimentar? Por que não experimentar? Porque às vezes você deixa de ser feliz. Nossa, peguei pesado agora, né? Mas às vezes você deixa de ter momentos felizes porque hoje eu me sinto muito mais bonita e sensual com tatuagens. Inclusive, até minha questão de admirar a mulher, de gostar de mulher, eu acho mais bonita a mulher com tatuagem. Olha só que ponto chegamos. Que ponto chegamos, motorista. Então, automaticamente, é uma coisa que, tipo assim, eu quando vejo uma menina tatuada, eu fico mais admirada, mais encantada, né? Do que uma menina sem tatuagem. Parece que ela tá pelada, parece que é uma sensação esquisita. Olha o ponto que eu cheguei de pensar que era coisa de maluqueiro, a ponto de, tipo assim, nossa, quero, se for bonita também, de meu agrado, que não é só tatuagem, né? Mas, nossa, eu quero conhecê-la, eu quero me envolver com ela, eu quero conhecer os gostos dela, eu quero conhecer o que ela gosta. Vai que, de repente, né, a gente bate algumas coisas assim e tal, de repente a gente sai pra um café, um café, olha só, o vício, né? A gente sai pra comer um lanche, uma pizza, não sei o que lá, de repente rola um beijo, de repente não sei o que lá, então tal. Nossa, ia ser... Ou amizade, também tanto faz, mas tipo, hoje eu tenho liberdade de me aproximar de pessoas com tatuagem por vê-las de uma maneira diferente. Por vê-las como pessoas comuns, normais, e pessoas que estão envolvidas no modo artístico também. Porque pra mim, uma das expressões de arte é a tatuagem, né? Uma coisa magnífica. E que o tatuador seja bom também, né? Porque não adianta só falar que é tatuador fazer isso. Falar assim, ai, caramba, não gostei. Obrigado, eu vou. Ainda bem que dá pra cobrir, né? E fazer outra em cima. Mas as que eu tenho eu gosto. O ponto é que é isso, sabe? A gente questionar o que a gente gosta, por que a gente gosta, de onde é que veio esse gosto, e talvez ressignificar esse gosto. Entender e experimentar, se abrir, sabe? Se jogar. Vou experimentar coisas novas, coisas diferentes, sabe? Coisas que eu achei que nunca iria gostar. É que nem o próprio sushi também, por exemplo, né? Eu antes tinha aquele meio receio, tipo, ai, negócio cru, credo, que negócio sem graça, que não sei o que lá. Hoje eu adoro sushi. Cru também, não tem problema nenhum, né? Tem até um lado realmente... Ai, não posso falar que eu vou gravar pro YouTube, né? Mas assim, tem um lado sensual da coisa também. Um salmãozinho, né? Rosinha. Vocês entenderam, né? Então o que acontece? É tipo... mano, é uma coisa assim que... Vocês joguem, gente. Experimentem mais a vida. A vida é muito curta. A vida é muito, muito curta. E... a gente fica muito taxado numa coisa, muito repetitivo numa coisa, muito preso a hábitos, a tradições, a coisas que falaram. Isso, pra mim, experiência própria, né? Eu perdi muitos anos da minha vida acreditando no que os outros falaram que era o melhor pra mim, no que os outros falaram que era o certo fazer, no que os outros falaram, no que as pessoas falaram, no que livros falaram, no que livros que eu falo bíblicos, no que livros falaram. Em tudo isso, e isso não me trouxe tantos benefícios. E hoje eu entendo que eu sou uma pessoa mais realizada. Não vou colocar a palavra feliz, porque acho que feliz também tem várias outras coisas que implicam. Mas também feliz, né? Eu pelo menos me vejo feliz com as tatuagens que eu tenho, os piercings que eu tenho lá no espelho. Me sinto muito à vontade, muito...
mexe até com a minha autoestima, né? Eu me sinto mais bonita, assim. Então, assim, não se prendam mesmo a essas coisas. Procurem saber por que vocês não gostam das coisas que vocês não gostam, porque provavelmente, às vezes, é alguém que falou isso pra você, ou algo que disse isso pra você, e por isso você se acostumou com aquilo que a ponto de que virou um hábito e a ponto de que virou um gosto pessoal. Mas será que você não gosta realmente daquilo que você diz que não gosta? Será que você gosta realmente daquilo que você diz que gosta? São coisas que eu queria trazer à tona para vocês refletirem, tá bom, gente? Esse é o recadinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam, esse vídeo por enquanto tá numa outra plataforma, mas quando ele estiver também no meu canal. Então não esqueçam de dar like, compartilhar se gostaram, né? Compartilhar se não gostaram, dar dislike se não gostaram. Aquela coisa toda, se inscrevam no canal. E é isso, gente. Beijos. Obrigada pela oportunidade. E espero ter contribuído com a vida de vocês um tanto. Até mais. Encerrar o vídeo.